O que vale mais? Ser autoritário e resolver o problema na mesma hora e depois tudo virar uma bola de neve? Ou ser autoridade num espaço onde você influencia o seu filho? Onde o seu comportamento inspira o seu filho? Onde a forma como você disciplina o seu filho é uma forma que você olha para ele, ele olha para você e ele vê amor mesmo no momento de disciplina. A autoridade responsável e respeitosa, que é esse espaço que nós queremos conquistar, é uma autoridade onde o seu filho te obedece, independentemente se ele está perto de você ou se ele está longe de você. Quando você consegue ser inspiração para o seu filho, quando você consegue ser influência para o seu filho, ele vai lembrar das suas palavras, ele vai lembrar das suas orientações, ele vai levar em consideração toda a sua disciplina, toda a orientação que você deu para ele estando com você ou estando em qualquer outro lugar, entende? Então, esse poder de influenciar o seu filho, ele não é só momentâneo, ele é para a vida toda. Ele é para a vida toda, entende? Então, a gente tem nesse cenário da autoridade responsável também uma criança que se sente segura em confiar, uma criança que se sente segura para contar dos problemas dela para você, uma criança que de fato se sente segura para conversar, para expor a sua opinião, para expor o que ela fala, para expor o que ela sente, entende? Então, a gente tem um cenário muito mais positivo do que no autoritarismo, tá? E o relacionamento entre vocês também, gente, é outro. Faz um teste para você ver, começa a sair desse lugar do autoritarismo e começa a assumir uma autoridade com respeito, uma autoridade onde você é capaz de influenciar o seu filho com a sua orientação. Começa a perceber como que o relacionamento entre vocês vai mudar. Como que a sua criança vai se tornar muito mais ativa para cooperar, uma criança muito mais compreensiva, porque de fato você encontrou um lugar de influência na vida do seu filho, entende? Então, essa autoridade é você exercer o seu poder de ordenar, o seu poder de governar, o seu direito de fazer com que o seu filho te obedeça, mas de uma forma onde a influência, onde a inspiração, onde o exemplo é o fundamento da sua autoridade, entende? Então, é sobre isso. É sobre você alcançar um espaço onde o seu filho olha para você e se sente seguro em se relacionar com você. Vamos fazer aqui uma analogia de um aluno, né? Em sala de aula a gente percebe muito isso, muitos professores autoritários, né? E muitas vezes quando o aluno olha para um professor e tem medo dele, né? Porque a qualquer momento esse professor vai dar um grito, a qualquer momento esse professor vai brigar, a qualquer momento esse professor vai ameaçar, a qualquer momento esse professor vai castigar. Esse aluno, ele pode ter uma dúvida, mas ele não vai se sentir seguro, ele não vai se sentir confortável para chegar até esse professor e tirar a dúvida com ele, porque ele não se sente seguro nesse relacionamento. Porque existe uma pessoa, um profissional lá na frente, que ao exercer a sua autoridade, muitas vezes exercendo de forma autoritária, ele não dá liberdade para que esse relacionamento ele floresça. Então essa criança, ela não se sente confortável para falar das suas dificuldades com esse professor. Agora, ao contrário de um professor que ele de fato exerce uma autoridade de influência para a vida desse aluno. Quando o professor ele alcança um lugar de influenciar esse aluno com a sua autoridade, né, de ser inspiração para esse aluno traz para esse professor não somente as dúvidas didáticas, né, as dúvidas da matéria, mas traz até contexto de dentro de casa para esse professor, porque ele olha para esse professor e pensa, poxa, esse professor, eu sei que eu posso confiar nele. Esse professor, nossa, ele me influencia, sabe? Esse professor, ele me inspira de alguma forma, porque de fato esse professor alcançou um espaço de uma autoridade responsável, um espaço de uma autoridade respeitosa, entende? E da mesma forma são os nossos filhos. O seu filho, ele precisa olhar para você
e ter um espaço onde ele se sente respeitado, um espaço onde ele se sente confiante em falar dos problemas dele para você, um espaço onde ele se sente seguro para falar do que ele está sentindo, um espaço onde ele olha para você e vê, nossa, minha mãe me influencia mesmo, ela é meu maior exemplo, sabe? Porque, de fato, a sua autoridade, ela é sobre isso, ela é sobre influenciar, tá bom? E é possível você conquistar esse espaço de autoridade dentro da sua casa com os seus filhos, influenciando o seu filho, acabando com a birra, com o mau comportamento, sem precisar brigar, sem precisar alterar o tom da sua voz, sem precisar fazer cara feia com o seu filho, sem precisar ficar pondo o dedo na cara do seu filho e ameaçando ele, tá? Isso não é autoridade, isso é autoritarismo.